Talvez você ainda queira preencher o seu voto. Até o final do culto, ele estará à disposição aqui. Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos, capítulo 1. Você que veio domingo passado deve estar pensando assim: o pastor vai pregar de novo no mesmo texto, será que ele se enganou? É o mesmo texto, mas eu não me enganei. É que não deu tempo de falar tudo. Na verdade, a semana passada, nós olhamos para o Evangelho de Marcos e para estes versículos 6, 7, 8 do capítulo 1. Olhamos do ponto de vista do homem, de o que devemos fazer, de como deve ser o nosso espírito, o nosso coração, como ele deve se comportar diante desta graça maravilhosa chamada de batismo com o Espírito Santo. Esta noite nós vamos ver esse mesmo texto e esta mesma graça maravilhosa, olhando para a pessoa de Jesus Cristo, pensando naquele que é o nosso batizador, já que Ele é que nos batiza com o Espírito Santo, como diz o texto. Então, se você veio a semana passada, hoje perceberá uma maneira diferente de olhar para este texto. E nós precisamos muito entender isto. Nós vamos ler os versículos, lerei os versículos e peço aos irmãos que acompanhem. Verso 6. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu, João, vos tenho batizado com água, ele, Jesus, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O ponto mais importante da nossa relação com Deus é que todo ser humano está separado de Deus, mas Deus vem unir-nos de novo a Ele. O batismo com o Espírito Santo, e nós não vamos entrar nos detalhes, nas divergências teológicas. Vamos olhando para o que Marcos escreveu. O batismo com o Espírito Santo é a marca desta nossa união. É o momento em que Deus transforma a nossa vida de tal maneira que passamos a ser filhos do Altíssimo. O profeta dizia: vós não éreis filhos, mas agora sois filhos. O apóstolo dizia: aqueles que estavam longe, mas que agora estão perto. O momento em que esta união, em que essa transformação, em que essa adoção é realizada na sua vida, é no batismo com o Espírito Santo. É quando Deus envia para dentro do seu coração, de forma espiritual, a pessoa gloriosa do seu Espírito. Por que é que Deus fez isso por nós? Por que que Deus veio habitar em nosso coração? Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Por que Deus fez isso por nós? Se ainda mentimos, enganamos, se ainda somos tão vacilantes com a nossa fé, se não temos nada especial a apresentar, por que Deus fez isso? Quais as razões do nosso Pai? E mais, Deus manda Jesus vir ao mundo para possibilitar a vinda do Espírito Santo através da sua morte, ressurreição e ascensão. Então Jesus, para que nós tenhamos o Espírito, ele teve que morrer. Por que Jesus fez isso por nós?
Essas são as perguntas que a gente deveria fazer a esse texto essa noite. Por que ele fez isso por você? Então nós vamos pedir a Deus que nos fale, que nos dirija nessa meditação. Que o falar do pastor seja um mero detalhe, mas que a voz de Deus conduza você às suas respostas. Então abaixe sua cabeça por um instante. Mesmo que você ainda não tenha tanto hábito de ouvir sermões, pregações, você talvez nunca tenha tido uma palavra pessoal com Deus a esse respeito, peça a Ele: eu quero ouvir, Senhor. Eu pessoalmente quero te ouvir. Nosso Pai Celestial, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, para que suavemente ela transforme a nossa vida. Ainda que seja uma mudança radical, ela venha suavizar a nossa vida ao trazer paz, ao trazer equilíbrio, ao trazer mudanças que nos levem para perto de Ti, nosso Deus. Conceda-nos sabedoria para expor esse texto com fidelidade, com amor, com paixão pelas almas. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz com temor e tremor. Dá à Tua igreja esta noite a experiência de ouvir o Senhor mais uma vez. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu sempre esqueço de ligar o microfone que os meninos pedem para eu ligar. Um minuto só. Liguei. Não vão brigar comigo agora. Quando Marcos escreveu o seu evangelho, algumas preocupações ele tinha em seu coração. O povo que estava ouvindo Marcos e que estava lendo aquelas mensagens lá atrás, possivelmente perto ali do ano 70 da história cristã, era um povo que tinha crido em Cristo, tinham ouvido Jesus, muitos deles tinham andado com Jesus, mas estavam sendo perseguidos, em especial em cidades grandes como a cidade de Roma, na qual cremos nós, Marcos tenha exercido grande tempo do seu ministério ao lado de Pedro. E esses crentes perseguidos, muitos deles perderam tudo, muitos deles tiveram que abandonar a família, e muitos deles nem conseguiam emprego porque eram cristãos. Estavam desistindo da carreira cristã, porque estavam dizendo: não vale a pena. É tão difícil ser cristão. Então Marcos, que ao longo do Novo Testamento nós aprendemos é João Marcos, o seu nome hebraico era João. Ele era jovem quando decidiu seguir a vida com Cristo, mas ele também desistiu. Houve um momento da sua jornada que João Marcos deixou a viagem missionária lá com Paulo, que cremos ter sido este o escritor. Ele sabe bem o que é não atender às expectativas espirituais da fé em Cristo. Então ele escreve este evangelho para nos ensinar quem é Jesus, ou ainda melhor, quem é o Jesus a quem servimos, e por que é que vale a pena servir. E nesse trecho, ele fala que Jesus nos batizará com o Espírito Santo. Quando nós observamos o modo como ele constrói esse texto, indo lá no verso de número 6, ele começa falando de João. Quem é este João ao qual Jesus procurou para ser batizado por ele? Era primo de Jesus, mas vivia no deserto, vestido de pele de camelo, comia a comida do deserto. Não sabemos se aqui é uma descrição da dieta completa dele, mas sabemos que ele comia isto também.
era o que o deserto oferecia. E é a esse João, nesse lugar inóspito, que no verso de número 9 diz: veio Jesus de Nazaré naqueles dias para ser batizado por este João. João mesmo chega e diz: eu não sou digno de batizar o Senhor, ao contrário, o Senhor é que tem que me batizar. E Jesus se submete. Jesus era santo, meus irmãos, não tinha pecados. Por que deveria ser batizado o batismo de arrependimento de João? Porque se submeteu. Há aqui uma grande lição deixada por este autor, deixada por estes homens que viveram e entenderam o Evangelho pela direção do Espírito Santo. Que Jesus vem a nós, à terra do pecado, que é o seu coração. O batismo com o Espírito Santo é a consequência, é o resultado da obra do amor altruísta de Cristo Jesus. O que é altruísta, pastor? Altruísmo é a qualidade de trabalhar pelo bem do outro, mesmo quando o outro não merece, e isso exige o dano de si mesmo. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, essa história da redenção que vai terminar lá na descida do Espírito Santo em Pentecostes, ela começa na manjedoura. Jesus Cristo não veio para a manjedoura e depois descobriu que tinha que ir para a cruz e depois descobriu que ia mandar o Espírito. Ele veio para fazer tudo isso. Quando João está dizendo, ele vos batizará com o Espírito Santo, profeticamente, o filho de Isabel está dizendo o quê? Ele vai completar uma obra na vida de vocês, mas ele começa essa obra, começa o seu ministério no deserto, onde pecadores e pecadoras arrependidas estão lá, clamando a benevolência do Senhor. Ele não foi aos palácios de Jerusalém, ele não foi à sede dos governos da época, à casa dos homens mais bem afortunados. Ele começa o seu ministério indo ao deserto. Meus irmãos, nós precisamos entender que o grande Filho de Deus, aquele que tem autoridade sobre toda a carne, aquele que era Deus, lembra que nós lemos aqui em João? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele veio ao mundo. Ele veio ao deserto, ele veio encontrar você, ele veio encontrar a mim, do jeito que nós somos. Ele veio nos resgatar. O batismo com o Espírito Santo é resultado desta obra de um amor altruísta. Por que, Marcos, nós devemos seguir a Cristo, se é tão difícil? Porque a obra que ele fez, ele abriu mão dele por sua causa. Para Marcos, a consciência do amor de Cristo motivaria os crentes a uma vida de mais coragem, de mais ousadia, de mais serviço, de mais entrega. Nós damos muitas desculpas para Deus. Entre nós não somos assim às vezes. Você já teve aquele caso, fulano me convidou para o casamento do filho dele. E eu não posso faltar, por quê? Porque no casamento do meu filho ele foi. A gente tem um senso de retribuição, um certo senso de justiça. Marcos entendia que se no nosso coração, na nossa mente, for construída uma percepção do valor deste amor, da medida deste amor, nós haveremos de ser mais dedicados, nós haveremos de ser mais corajosos, nós nos importaríamos mais. É uma vergonha o que nós fazemos com o nosso Cristo que tanto nos amou. Olha, irmãos, foi João, aquele que escreveu que ele veio ao mundo, ele era a luz, ele era Deus, ele se fez carne. Foi João que escreveu, porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Eu acredito que João Marcos, o evangelista, sonhava com uma igreja. Uma igreja que fosse capaz de viver amando Deus, porque Deus nos amou primeiro. Eu acho que João Marcos sonhava com crentes que tivessem todos os dias a percepção grande do amor de Deus. O batismo de João era para arrependimento. Se Jesus Cristo quisesse, ele podia chegar no Rio Jordão andando sobre as águas. Ele podia dizer: João, abaixa aí que agora eu vou te batizar, porque você também é pecador, João. O texto diz, eu não era, João, né, o testemunho de João, eu não sou digno de, curvando-me, abaixando-me, prostrando-me, ajoelhando-me, sequer desatar as suas sandálias, lembrando os pés barrentos, poerentos de quem anda naquelas terras. Eu não sou digno disso. Falei a semana passada, isso era um costume, quando o Senhor chegava em casa, um grande dono de terra chegava em casa, era costume que o seu principal servo, aquele servo mais importante da casa, ele tinha um privilégio, era o privilégio de receber o seu senhor e desatar-lhe as sandálias e lavar os pés. Isso não era dado a qualquer escravo. João Batista, eu sou escravo e eu não sou o mais digno. Quem tem consciência deste amor, como o apóstolo Paulo, é capaz de ter feito uma grande obra e dizer assim, eu sou o menor, ou o menor dos discípulos e o maior dos pecadores. Irmãos, quando nos vemos na vida cristã procurando posições, procurando elogios, procurando, sei lá, reconhecimento, eu entendo a nossa necessidade psicológica, social, emocional, e acho que até é justo, a Bíblia até diz que nós devemos honrar a quem tem honra. Mas para servir nós não precisaríamos de nada disso, porque nós já temos tudo o que era necessário. Nós temos o amor de Deus, que nos amou de tal maneira. O batismo com o Espírito Santo é resultado do amor altruísta de Jesus Cristo. Olha para o texto, se você puder, não fechou a Bíblia? Se fechou, abra. Se não fechou, olhe para como João Batista se referia a Jesus. O verso 7 diz que ele pregava dizendo, veja, parte da pregação de João Batista era, após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu. Essa expressão mais poderoso, skyros no grego, diz assim, aquele que não é só que ele é mais forte que eu, ele é muito mais, ele é irresistivelmente forte. O ponto central, então, de João, é destacar que Jesus tinha tanta autoridade e tanto poder, que a manifestação dele iria tornar João Batista, que já era um homem muito conhecido e até temido, para vocês terem uma ideia, o governador, o Herodes, tinha medo dele, de João Batista. Tanto é que deu um jeito de matá-lo, mas não conseguia fazer porque tinha medo até de matá-lo. Foi num estratagema que ele foi morto. Teve a cabeça cortada, se você não sabe. Mas João Batista era um homem muito conhecido. Era um homem que multidões paravam para ouvir e multidões entendiam que aquele era um homem santo, que era um homem perfeito, que era um verdadeiro profeta de Deus. E este homem, ele sabia, ele tinha noção do poder de Jesus. O batismo com o Espírito Santo, além de ser resultado do amor de Cristo, do amor altruísta de Cristo, é resultado da obra
do único que tem poder para mudar a nossa vida, do único que tem poder para realmente transformar homens pecadores em filhos de Deus. Nós lemos há pouco o texto: aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só Jesus Cristo podia fazer isto. João Batista podia derramar um rio de água na cabeça de qualquer pessoa. Ele podia, para fazer justiça às outras formas de batismo, ele podia mergulhar uma nação inteira. Mas João Batista não podia, com este ato, colocar o Espírito Santo no coração de ninguém, nem transformar ninguém em filho de Deus. Mas Jesus Cristo podia. Sabe por que a minha pergunta era, por que Jesus fez isso? Porque nos amou. E a segunda, é porque Ele era o único capaz de fazer esta obra. Às vezes, a nossa falta de compromisso tem um pouco a ver com esta falta também de percepção de que nós não podemos ir para nenhum outro senão Cristo. Ele é a única porta de salvação. Teve um dia que Jesus estava pregando um grande sermão, um duro sermão, e as pessoas começaram a ir embora. Tinha uma multidão, certamente maior que o nosso encontro hoje aqui, e aí começou a ir embora. Aí ficaram só os discípulos. Aí você pensa que Jesus vai chorar, ai que pena, o pessoal não gostou de ouvir meu sermão? Não. Jesus falou, e vocês? Querem ir embora também? A resposta de Pedro foi maravilhosa. Para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Para onde você vai, meu irmão? Onde você vai encontrar isto? Ninguém mais tem autoridade para fazer de um pecador filho de Deus. Jesus Cristo mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É uma das grandes lutas da Escritura contra a idolatria, justamente esta. É a busca do homem de encontrar felicidade não em Deus, e não no seu Filho. Só tu tens palavra de vida eterna, Cristo. Certa feita estava Pedro e João pregando, e alguém chegou e questionou, por que vocês estão pregando? E a resposta deles é bem interessante. A resposta deles é, porque não há nenhum outro nome no qual importa que os homens sejam salvos, só o nome de Jesus. E ele recebeu o nome que está acima de todo nome, a saber, o nome de Jesus. Quando Marcos escreve isto, se você gostar de ler a Bíblia, eu tenho sugerido a leitura do Evangelho de Marcos. Você perceberá que em muitos lugares deste Evangelho ele faz uma afirmação: este é o Filho de Deus, ou este homem tem autoridade. Por exemplo, abra aí em Marcos capítulo de número 3. Vamos ver o que diziam os espíritos imundos. Ele estava expulsando muitos demônios, entre eles, e entre esses momentos, ali, da além do Jordão, na terra de Tiro e Sidom, expulsou demônios. No verso 11 do capítulo 3 diz, também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Um pouquinho mais à frente. Acho que eu vou insistir muito nessas leituras. Capítulo 4. À tarde num barco, quase de noite, Jesus com seus discípulos, a tempestade se levanta, grande temporal de vento, ondas se arremessavam contra o barco, e Jesus estava dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos com medo chamam, Jesus,
vai afundar, ele desperta e ele repreende o mar. Verso 39. Acalma-te, emudece, disse ele para o mar. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Olha, lembra a timidez que eu estou falando aqui de Marcos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Depois vocês leem mais textos aqui, para vocês verem o seguinte: só Jesus poderia dar a nós uma vida com Deus. Tem gente que vai para casa e diz: não, minha vida, eu estou de paz com Deus, eu ia brincar, né, mas eu não vou brincar. Eu me relaciono com Deus do meu jeito, a minha moda. Eu não sei o que você quer dizer quando diz isso. Eu só posso te dizer uma coisa: que a sua moda seja através da fé no Filho de Deus. O batismo com o Espírito Santo é resultado do poder único de Jesus. Só Ele pode fazer isto. Quando o próprio João, testemunhou a respeito de Jesus, num outro texto, lá, abra no Evangelho de João. Irmãos, aqueles que não estão acostumados, não confunda, tem muito João na Bíblia. Tem João Marcos, escritor do Evangelho. João Batista, o que pregava no texto que nós estamos lendo, e João, que era outro evangelista, um discípulo. O discípulo João escreveu o testemunho de João Batista. Ficou claro? Capítulo 1, verso 15. Então, Evangelho segundo João, o discípulo, falando de João Batista. João testemunha a respeito de Jesus, dele, e exclama: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João Batista entendia a superioridade, a autoridade, a grandeza de Jesus, por isso chamava ele de o Esquiros, o mais poderoso que eu. Quando você entender que Jesus é o único que tem esse poder, ele será objeto da sua atenção mais vezes e mais tempo, quiçá continuamente. Que a nossa vida se preenche de significado quando nós entendemos o significado do próprio Cristo, de quem Ele é. É isso que faz a nossa vida tomar o rumo certo, irmão. Do contrário, somos só peregrinos sem destinos. Ainda lá no texto de Marcos, no capítulo 1, no verso de número 8, João faz esta comparação, diz: eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. João entendia que o batismo que ele fazia podia ser importante, mas não podia substituir a obra de Jesus. E João nem de perto queria substituir Jesus. Dizia ele assim: é importante que ele cresça e eu diminua. Mas aqui há uma palavra que João usa, que mostra algo sobre por que Jesus veio. Diz assim: eu vos tenho batizado. É a mesma palavra, só que ela foi traduzida por dois verbos. Eu tenho batizado. A ideia é que eu, de alguma maneira, sou usado para batizar. Mas aquele que vem, ele batizará. E a ideia desta palavra é que o batismo com o Espírito Santo é um resultado da vontade ativa de Jesus. Ele não fazia isso porque não tem jeito, agora eu vou ter que batizar mesmo. Não. Ele fazia isto
porque Ele queria, Ele fez porque quis. Eu assisti um filme, desses filmes hollywoodianos, muito legal de assistir. Ele tem o seguinte enredo: vários ladrões se associam, eles vão assaltar um grande cassino e o proprietário é desonesto. No final, eles realizam o roubo e ainda põem o desonesto dono do cassino numa sinuca. Eles transferem o dinheiro dele para uma obra de caridade. E aí ele vai ser entrevistado pela televisão lá. E ele foi roubado, o dinheiro dele está sendo dado para a caridade, e o entrevistador fala: nossa, que bom, o senhor fez um grande benefício. Aí ele fala: realmente, a causa dos pobres. Ele ali não foi altruísta. Ele deu algo, obrigado. Pode ser até que a gente faça o bem muitas vezes, você não tem como, tem que dar alguma coisa, tem que fazer isto. Marcos procura nos dizer que Jesus veio porque Ele quis. Ninguém tira a minha vida de mim, disse Jesus, eu voluntariamente a dou. O que Jesus fez foi por amor, foi por um senso de responsabilidade que só Ele poderia fazer. E Ele fez porque quis. Ele quis salvar você. Ele desejou te encontrar. Ele desejou ir aonde você estava. E para falar dessa nossa relação com Cristo nos dias de hoje, é por isso que Ele cria circunstâncias, para que você tome consciência destas coisas, para que você entenda estas coisas, e para que você se renda a este amor, a este poder, a esta vontade maravilhosa de salvação. Só tem sentido estar aqui se nós compreendemos estas coisas, e elas fazem diferença no modo como a gente enxerga a vida. A vida passa a ter um sentido diferente, até o próprio Cristo passa a ter um sentido diferente. Não é mais um retrato, não é mais uma imagem, não é mais um nome na história, não é mais um texto na Bíblia. É aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É Cristo Jesus, nosso Salvador. Essa consciência, entendeu Marcos ao escrever o seu evangelho, e ele faz isso em muitos lugares, que Jesus fazia isso intencionalmente. Essa consciência fortaleceria os crentes para sobreviverem em meio às perseguições, às dificuldades e às próprias falhas pessoais. Como é precioso saber que Cristo nos ama, que Ele fez aquilo que só Ele poderia fazer, e fez isso voluntariamente por nós. Disse o apóstolo Paulo, que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus em Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores e fracos. Ele usa a palavra stênes, doentes. Diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Você morreria por uma pessoa muito boa? Pode ser. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando a consciência de que isto aconteceu vem ao meu coração, irmão, aí qualquer barreira para servir a Cristo é vencida. Sabe, às vezes nós somos muito pobres de entendimento dessas coisas.
E uma pequena pedra no caminho, como dizia o poeta, é capaz de nos impedir. Mas quando temos consciência disto, isso fortalece a nossa fé. É muito importante que repensemos. O que é que tem ocasionado uma fé tão tímida, tão desprovida de ousadia e de interesse por Cristo em nossos dias? Olhando para um texto como este, acredito que o problema ainda é o mesmo. Falta de percepção do amor, do poder e da vontade de Deus. A nossa ligação vital com Cristo, que é o Espírito Santo, o selo da nossa redenção, é o resultado do sangue derramado na cruz. É por isso que momentos como o da Santa Ceia são tão significativos. Marcos sabia que só Jesus poderia mudar a vida dos crentes da sua época. Como hoje nós sabemos, só Jesus Cristo pode mudar o nosso viver. Só Jesus Cristo pode mudar o nosso viver. E esta noite, meu irmão, consciente de que só Jesus Cristo pode realmente mudar a sua vida, eu quero fazer um convite a você, a não sair deste lugar sem ter uma palavra séria com Deus a respeito da sua vida e da sua dedicação à obra do Senhor. Considere o amor de Cristo, considere o poder que agiu em seu favor, considere a voluntariedade do seu amor e pense no que é que você vai fazer. Estamos começando um ano novo, igreja. Temos grandes desafios, terminar a nossa reforma, nossos pontos de pregação. Temos muitos jovens para ensinar o caminho da retidão, muitas crianças para ensinar a fé, muitos idosos para cuidar. Quem é que vai fazer essa obra? Quem é que vai fazer a obra? Eu tenho uma pergunta ainda melhor. Por que você deveria fazer esta obra? Ah, pastor, deveria fazer porque não tem quem faça. Não, essa não é a resposta. Ah, eu deveria fazer porque é a minha obrigação. Não, essa também não é a resposta, embora seja. Você deveria fazer esta obra porque Cristo te amou e a si mesmo se entregou por você. Se você não faz, falta alguma coisa. Essa é a palavra que eu dou a esta igreja. Seja um ano de percepção da autoridade e do amor de Jesus Cristo. Vamos pensar nessas coisas. A minha oração ao escrever esta mensagem é: ensina-nos a viver para Ti com ousadia. Amém?